Olá a todos que nos acompanham, tudo bom? Hoje nós vamos continuar nossa catequese virtual do livro número 3 do Crescer em Comunhão, capítulo 5. Nosso tema de hoje é: nós somos o corpo de Cristo. Como nós já vimos, os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, eles começaram a anunciar a muitos povos a palavra de Deus. E através disso, diferentes povos de diferentes línguas e culturas começaram a se converter. Diante dessa situação de pessoas de povos muito diferentes, culturas muito diferentes, foi necessário organizar a igreja. E para nós entendermos um pouco isso, nós vamos pegar a nossa Bíblia, Palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 18. Vamos lá? Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso ele deixaria de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo fosse todo olho, ele estaria o ouvido? Onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Então, vamos pensar um pouco, refletir um pouco essa palavra. Assim como cada membro do corpo tem a sua importância e a sua função, também cada membro da igreja. Cada um tem a sua função. E como é composta a igreja? No nosso corpo, nós temos a cabeça e os membros, né? Os braços, o pescoço, o tronco, as pernas, o pé, as mãos, o nariz, o olho, o ouvido, a boca, tudo. E na nossa igreja, como isso funciona? Jesus é a cabeça, é o guia da nossa igreja. Ele veio, nos trouxe o testemunho, nos trouxe o caminho, ele veio para nos orientar. Então, ele é a cabeça da igreja. É através dele que nós nos pautamos para seguir a igreja. E nós somos o corpo. Por quê? Nós somos as funções. Somos nós que fazemos a igreja. Não foi isso que nós já vimos? Então, nós, povo de Deus, é do povo de Deus que sai a igreja. É do povo de Deus que sai o nosso Papa, os nossos bispos, os nossos padres, né? Todo o clero que compõe a igreja e também o povo leigo, nós que trabalhamos e que servimos ao Senhor dentro das nossas possibilidades. Por isso, porque tem tantas funções, existem as pastorais. O que é a pastoral? É o conjunto das ações da igreja baseadas nas ações de Jesus para concretizar a mensagem de Jesus rumo ao reino de Deus. Então, nós já sabemos que dentro da igreja, cada um tem a sua missão nessa construção do reino de Deus, trabalhando para que todos juntos possam crescer na fé, na caridade e na esperança, porque nosso trabalho sempre deve ser com essa visão, né? Visando o todo, visando o bem-estar de toda a comunidade, de todo o povo de Deus. Se a gente trabalha só para nós, tudo perde a finalidade, não é mesmo? Nós precisamos trabalhar em conjunto para o conjunto, para o bem-estar e o crescimento de todos. Eu crescer sozinha não tem a menor finalidade.
eu preciso crescer e todos que estão ao meu lado também, né? Eu quero chegar ao reino eterno de Deus, mas eu quero que todos que estão comigo possam chegar e ficar lá comigo também. Então, para organizar essa igreja do povo de Deus, nós temos o Papa, né? Que é o nosso chefe geral, é a nossa cabeça, é o representante de Cristo entre nós. O nosso Papa atual, todo mundo sabe, é o nosso Papa Francisco. E aí, nós temos também, assim como nós temos, por exemplo, o presidente, os governadores dos estados e os prefeitos, para poder facilitar o comando do país, vamos dizer assim, nós também temos assim na igreja, porque o povo de Deus é muito grande. São, né, todos os países têm seus estados, têm seus municípios, então o povo de Deus é muito grande. Para que a igreja possa estar perto de todo o povo de Deus, nós precisamos ter também esse movimento, né, do Papa, que está lá em cima, que está lá em Roma, lá no Vaticano, está longe de nós em termos de distância física, porque ele sempre se faz presente junto de nós em oração, mas nós precisamos daqueles pastores mais próximos. Então, para isso, nós temos os bispos, que coordenam as dioceses. A nossa diocese é a diocese de Leopoldina. A diocese de Leopoldina, para vocês terem noção, ela coordena 34 municípios diferentes. Ubá está entre esses municípios. Ubá, Rodeiro, Tocantins, as cidades aqui perto de nós estão nesses 34 municípios. Desses 34 municípios da diocese, nós temos 63 paróquias. As paróquias estão dentro das dioceses, elas são dependentes da diocese. A nossa paróquia de Ubá, ela está ligada à diocese de Leopoldina. Então, o nosso bispo, que é o bispo da diocese de Leopoldina, é um bispo novo para nós, né? Ele tomou posse em janeiro deste ano de 2020. É o bispo Dom Edson José Oriolo dos Santos. Ele que nos orienta, ele é o nosso pastor da diocese atualmente. E na nossa paróquia São Januário, aqui em Ubá, nós temos o nosso pároco, que é o padre que está à frente da nossa paróquia, que é o Padre Oliveiro. Padre Oliveiro Teodoro Pereira é o nosso pároco. E junto com ele nós temos o Padre Roberto e o Monsenhor Muniz. São eles os nossos pastores, aqueles que nos guiam. E para terminar de compor a nossa igreja, nós temos os leigos. Os leigos são aqueles da comunidade que são chamados a servir a igreja. De que forma? Dentro da própria igreja, auxiliando o clero, nas pastorais, nos ministérios, né? E também junto do povo, né? Quando a gente serve a Deus na nossa casa, no nosso trabalho, nós também somos o povo leigo, trabalhando e servindo ao Senhor. Essa é a formação da nossa igreja. Então, nós temos lá o nosso Papa Francisco, os bispos, são várias dioceses, e a nossa diocese de Ubá, a nossa diocese a qual Ubá pertence, é a diocese de Leopoldina, com o bispo Dom Edson. E dentro das dioceses existem várias paróquias. A nossa paróquia São Januário de Ubá tem como pároco, que é o padre responsável, o Padre Oliveiro. E o povo leigo que serve a Deus, serve ao clero, segundo os dons dados por Deus pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos dá os dons para exercer nossa missão, a missão que Deus nos dá. E assim nós desenvolvemos e ajudamos a igreja, o reino de Deus, ok? Então, neste momento, eu convido vocês a fazer uma oração pelo clero, né?
pelos nossos dirigentes, pelos nossos pastores, para que eles saibam, perante a luz do Espírito Santo, guiar esse povo de Deus. E também pela comunidade, pelos leigos, para que nós possamos assumir a nossa missão diante da igreja, diante de Deus. Senhor, nós viemos humildemente lhe pedir. Guia, Senhor, com teu Santo Espírito, nosso clero, todos os nossos pastores, de todo o mundo, diante desse momento, da crise que vivemos. Guia, Senhor, nossos pastores, para que eles saibam nos guiar com todo o amor, com toda a sabedoria. Dê a eles a sabedoria do Santo Espírito, para que eles sejam verdadeiramente a face de Cristo para nós, nos guiando rumo ao reino de Deus. Senhor, derrama também sobre toda a comunidade o teu Santo Espírito, para capacitar a cada um a seguir sua missão, a missão nessa construção do reino de Deus. Estimula em nós, Senhor, a vontade de seguir a nossa missão. Estimula em nós, Senhor, em cada um de nós, a missão que o Senhor deu para nós. Que através do seu Santo Espírito, Senhor, nós possamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer, como o Senhor quer que eu sirva a Deus, a comunidade que está diante de mim. Vem, Senhor, em nosso auxílio. Faz crescer em nosso coração esse amor a Ti, esse amor ao serviço. Que o Senhor faça com que cada um de nós descubra e queira seguir a missão que o Senhor nos deu. Amém. Obrigada, Senhor, por este momento. Que nós possamos estar de coração aberto para ouvir a palavra de Deus, a palavra que Deus tem para nós neste momento. Fiquem com Deus, que Deus acompanhe a cada um de vocês e não se esqueçam a atividade do nosso 5º capítulo. Grande beijo no coração.